Você não acorda um dia e decide entrar na corrida dos ratos. Ninguém assina esse contrato conscientemente. Ela começa muito antes, quando você aprende o que é normal, o que é seguro e o que é esperado. Aos poucos, sua mente passa a operar em piloto automático, repetindo escolhas que parecem suas, mas não são totalmente. Você trabalha, resolve problemas, cumpre tarefas, faz planos. Por fora, tudo parece funcionar. Por dentro, algo não fecha. Existe um cansaço que não passa com descanso. Uma ansiedade que não tem nome. Uma sensação constante de estar atrasado na própria vida. O mais perigoso não é o esforço, é a falta de consciência. A corrida dos ratos não precisa te explorar pela força. Ela só precisa que você não questione. Ela se alimenta de hábitos automáticos, de comparações silenciosas, de metas que nunca foram realmente escolhidas por você. E quanto mais inteligente você é, mais fácil fica justificar tudo isso como realidade, responsabilidade, fase da vida. Este vídeo não é sobre dinheiro, nem sobre largar tudo. É sobre perceber o momento exato em que sua mente começa a obedecer sem perguntar. Porque enquanto você acredita que está no controle, decisões importantes continuam sendo tomadas no fundo, guiadas por medo, validação e vieses que operam fora da sua consciência. Quando você começa a enxergar isso, algo muda. Não fora, dentro. E é exatamente aí que o controle silencioso começa a falhar. O acordo silencioso que você nunca lembra de ter feito. Em algum ponto da sua vida, um acordo foi estabelecido sem assinatura, sem conversa clara, sem escolha consciente. Você aprendeu que estudar, trabalhar, produzir e aguentar era o caminho natural. Não porque alguém explicou, mas porque todo mundo ao redor fazia o mesmo. A mente humana aprende mais por repetição do que por reflexão. Quando você cresce vendo o esforço constante sendo tratado como virtude absoluta, questionar passa a parecer errado, quase imoral. Esse acordo silencioso funciona porque ele se confunde com identidade. Você não está apenas cumprindo um papel social, você começa a se definir por ele. Sua rotina vira quem você é, suas obrigações viram prova de valor. E abandonar o ritmo não parece liberdade, parece perda. É assim que o piloto automático se instala, não com ordens, mas com padrões. Não com violência, mas com normalidade. A corrida dos ratos não exige que você acredite nela. Basta que você continue participando sem parar para observar. E o primeiro sinal de controle não é a exaustão física. É a dificuldade de imaginar uma vida diferente sem sentir culpa ou medo imediato. Nesse ponto, a mente já aprendeu a se proteger do questionamento. Porque a inteligência não te salva da corrida. Existe uma armadilha particularmente cruel para pessoas inteligentes. A mesma capacidade que permite analisar, planejar e antecipar cenários também serve para justificar a própria prisão. A mente racional é excelente em criar explicações coerentes para situações incoerentes. Você não diz, estou preso. Você diz, é só uma fase. Faz sentido agora. Mais pra frente eu resolvo. A inteligência não rompe o piloto automático. Ela o torna mais elegante. Daniel Kahneman mostrou que a maior parte das decisões humanas não nasce do pensamento lento e consciente, mas de respostas rápidas, emocionais e automáticas. Depois disso, a razão entra apenas para defender a decisão já tomada. Na corrida dos ratos, isso aparece quando você sente desconforto, mas imediatamente o neutraliza com lógica. Você transforma cansaço em maturidade, frustração em responsabilidade, medo em prudência. O problema não é falta de informação, é excesso de justificativa. Quanto mais argumentos você constrói para continuar, menos espaço sobra para perceber que algo está errado. A inteligência vira um escudo contra a autoconsciência. E enquanto você acredita que está escolhendo com clareza, sua mente continua seguindo atalhos invisíveis, protegendo o que é familiar, mesmo quando isso te custa energia, tempo e sentido. O loop químico que te mantém correndo sem sair do lugar. A corrida dos ratos não se sustenta apenas por ideias. Ela se sustenta por química. Cada pequena conquista, cada reconhecimento, cada meta cumprida libera um sinal interno de recompensa. Não é felicidade, é dopamina. E a dopamina não existe para te satisfazer, ela existe para te manter em movimento. Você aprende, sem perceber, a confundir estímulo com progresso. Esse é o motivo pelo qual parar incomoda. O silêncio parece desperdício. O descanso vem acompanhado de culpa.
A mente, acostumada ao próximo objetivo, começa a procurar algo para resolver, algo para provar, algo para validar. Não porque você precisa, mas porque o sistema interno foi treinado para isso. O vazio vira ameaça. A pausa vira risco. Com o tempo, você não corre mais atrás de um objetivo claro. Você corre para evitar o desconforto de não estar correndo. O loop se fecha quando o cansaço aumenta e, paradoxalmente, a única coisa que parece aliviar é continuar. É assim que o piloto automático se mantém ativo. Não pela força da obrigação externa, mas pela dependência interna de estímulo constante. Enquanto você busca a próxima recompensa, a pergunta essencial fica suspensa, ignorada, esperando um momento que nunca chega. O medo que realmente te controla não é ficar sem dinheiro. Quando se fala em corrida dos ratos, quase todo mundo pensa em dinheiro. Mas esse não é o medo central. O medo mais profundo é outro. É o de perder lugar, de deixar de ser reconhecido, de não saber mais quem você é sem o papel que exerce. A mente humana teme o vazio simbólico mais do que a escassez material. Desde cedo, você aprende a se apresentar pelo que faz. Cargo, função, rotina, produtividade. Isso cria uma identidade funcional. Quando essa identidade é ameaçada, o cérebro reage como se fosse uma ameaça real. Não é apenas desconforto emocional, é alarme. É por isso que a ideia de desacelerar, mudar ou questionar gera ansiedade imediata, mesmo quando a vida atual já está pesada. O piloto automático se apoia nesse medo silencioso. Ele sussurra que sair do ritmo é fracassar, que mudar é decepcionar, que parar é desaparecer. E então você continua. Não porque está satisfeito, mas porque permanecer parece menos arriscado do que encarar a pergunta que foi evitada por anos. Quem eu sou sem essa corrida? Enquanto essa pergunta permanece sem resposta, o controle continua firme, invisível, eficiente. A promessa futura que te mantém preso no presente. A corrida dos ratos raramente se apresenta como prisão. Ela se apresenta como promessa. Você não sofre agora porque acredita que está construindo algo depois. A mente aceita sacrifícios quando existe a sensação de futuro. O problema surge quando esse futuro nunca se torna presente. Ele está sempre alguns passos à frente, sempre condicionado a mais esforço, mais tempo, mais resistência. A frase muda, mas a lógica é a mesma. Quando estabilizar, eu paro. Quando ganhar mais, eu respiro. Quando essa fase passar, eu penso em mim. O cérebro adora esse tipo de adiamento porque ele reduz o conflito interno. Questionar agora dói. Postergar parece sensato. Assim, o tempo vai sendo consumido em pequenas concessões que nunca são revistas. Esse mecanismo é poderoso porque cria a ilusão de controle. Você acredita que está escolhendo esperar, quando na verdade está sendo guiado. A promessa futura funciona como uma coleira psicológica. Ela não te impede de andar, mas define até onde você pode ir. Enquanto isso, a vida real acontece em modo rascunho, sempre à espera do momento certo que, silenciosamente, deixa de existir. Quando você começa a questionar, o sistema reage. O primeiro sinal de que algo está mudando não é liberdade, é desconforto. No momento em que você começa a questionar a corrida dos ratos, surgem reações internas e externas quase imediatas. A mente ativa mecanismos de defesa. Pensamentos de culpa aparecem. Medos antigos ganham força. Dúvidas sobre sua própria capacidade se intensificam. Isso não é coincidência. É proteção do sistema. Toda estrutura que se sustenta no automático cria anticorpos contra a consciência. Amigos estranham. Pessoas próximas minimizam. Você mesmo começa a se vigiar, como se estivesse prestes a cometer um erro grave. O cérebro prefere o sofrimento conhecido à incerteza do novo. Ele interpreta o questionamento como ameaça, não como clareza. Nesse ponto, muitos voltam atrás. Não porque a corrida faça sentido, mas porque o desconforto de enxergar é maior do que o cansaço de continuar. O piloto automático tenta recuperar o controle oferecendo justificativas rápidas, distrações, novas metas. Qualquer coisa que evite o silêncio onde a pergunta real começa a se formar. Se você entende isso, percebe que a resistência não é um sinal de erro. É um sinal de que você tocou em algo verdadeiro. O ponto em que você deixa de ser totalmente controlável. O controle começa a enfraquecer no momento em que você percebe seus próprios padrões em ação. Não quando muda de vida,
não quando toma decisões drásticas, mas quando observa, em tempo real, como sua mente reage. Quando você nota o impulso automático de se justificar, quando percebe a ansiedade surgindo antes mesmo de existir um perigo real, quando entende que muitas escolhas não nascem da clareza, mas do medo de sair do conhecido. Esse é um ponto delicado. Não há euforia, nem sensação de vitória. Há lucidez. E a lucidez é desconfortável porque ela tira a anestesia. Você começa a ver como o piloto automático opera por atalhos, como os vieses moldam suas decisões sem pedir permissão, como a rotina se impõe não pela lógica, mas pela repetição. A partir daí, continuar correndo exige mais esforço mental do que antes. É nesse estágio que o sistema perde parte do poder. Não porque você se libertou, mas porque deixou de ser previsível. A mente já não obedece tão rápido. O impulso é interrompido por uma pergunta silenciosa. Por que estou fazendo isso agora? Essa simples pausa não resolve tudo, mas quebra o fluxo cego que sustentava o controle. E uma vez que você enxerga o mecanismo, nunca mais consegue fingir que ele não existe. A pergunta que permanece depois que o vídeo termina. Existe um momento em que nada muda externamente, mas tudo muda internamente. Você continua acordando no mesmo horário, cumprindo compromissos, lidando com responsabilidades. A diferença é que algo deixou de dormir dentro de você: a consciência. A corrida dos ratos depende do esquecimento constante. De não lembrar por que você começou, de não perceber por que continua, de não perguntar para onde isso leva. Depois de enxergar os mecanismos, voltar ao modo automático exige esforço. Não porque você virou livre, mas porque agora sabe quando está se enganando. A mente tenta acelerar, preencher, justificar, e você começa a notar. Percebe o impulso de correr sem direção. Percebe o medo disfarçado de prudência. Percebe o conforto perigoso de não decidir nada profundamente. Este vídeo não foi feito para te dar respostas. Foi feito para te deixar com uma pergunta que não aceita distração. Se ninguém estivesse observando, se não houvesse expectativas, se você não precisasse provar nada para ninguém, você ainda estaria correndo do mesmo jeito? Essa pergunta não exige ação imediata. Ela exige honestidade. E para o sistema que vive do seu silêncio, nada é mais ameaçador do que isso. O que acontece a partir do momento em que você não consegue mais fingir? A corrida dos ratos só funciona plenamente enquanto você consegue fingir que não vê. Fingir que o cansaço é normal, que a pressa é necessária, que a vida real começa depois. A partir do momento em que essa ilusão se rompe, algo muda de forma irreversível. Você pode até continuar no mesmo lugar, mas já não está no mesmo estado mental. O piloto automático perde eficiência quando é observado. Isso não significa rebeldia, ruptura ou grandes decisões imediatas. Significa lucidez. Significa perceber quando uma escolha nasce do medo e não da clareza. Significa sentir o impulso de correr e, mesmo assim, sustentar alguns segundos de silêncio interno. É nesse espaço que o controle começa a falhar. Não porque você lutou contra o sistema, mas porque deixou de alimentá-lo com inconsciência. A maioria das pessoas nunca sai da corrida, mas algumas deixam de correr no escuro. E essa diferença muda tudo, porque quando você enxerga o mecanismo, não precisa mais ser empurrado por ele. A pergunta agora não é o que você vai fazer, é se você está disposto a continuar vivendo sem perceber por que faz o que faz. Esse é o ponto sem retorno. A partir daqui, o silêncio já não te controla. Ele começa a te revelar. Finalmente, o silêncio onde tudo fica claro. Existe um silêncio específico que a corrida dos ratos tenta evitar a qualquer custo. Não é a ausência de barulho externo. É o silêncio interno onde não há tarefa, meta ou urgência para se esconder. Quando você chega perto desse espaço, percebe por que o sistema prefere te manter ocupado. No silêncio, não há distração suficiente para enganar a si mesmo. Só resta a verdade sobre como você tem vivido. Nesse ponto, não surge uma resposta pronta. Surge algo mais raro: clareza. Você começa a distinguir esforço de fuga, movimento de progresso, necessidade real de medo condicionado. O piloto automático ainda tenta assumir o controle, mas agora você o reconhece. Ele já não se passa por você com a mesma facilidade. A corrida dos ratos não termina quando você muda de vida. Ela enfraquece quando você para de se identificar totalmente com ela. Quando entende que não é o papel, não é a pressa,
não é a validação externa. O que fica é uma escolha silenciosa, renovada todos os dias. Continuar correndo sem saber porquê. Ou começar, pouco a pouco, a viver com presença suficiente para não ser guiado no escuro. Esse é o verdadeiro ponto de virada. Não externo, interno.